Pode se assentar. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Shalom. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu não sei se vai ser muito difícil vocês me atenderem nesse pedido, mas eu hoje pediria assim para que todo mundo que está por aqui, todo mundo que está por ali, por gentileza, que vocês ocupem esses lugares daqui, para a gente poder ficar bem olhando, olho no olho, se possível, tá bom? Vamos lá, eu sei que aí está quentinho, mas aqui vai ficar gostoso também, em família. Isso. Hoje é uma noite especial, eu queria ter aqui um ambiente de maior proximidade, quero agradecer a todos os irmãos que até deixaram outros cursos que a igreja tem realizado, eventos de casais, e vieram hoje prestigiar, porque hoje é uma noite muito importante para todos nós. Ministérios que estavam reunidos também, de intercessão, do Vivências, estamos juntos aqui para esse tempo de compartilhar. E embora seja uma noite que chamamos de bênção das alianças, mas também é uma noite aberta para toda a igreja, para todos os irmãos, solteiros, crianças, adolescentes, fique à vontade, que os princípios que vamos passar aqui brevemente se aplicam a qualquer área da nossa vida. E se você está aqui como casal, você também certamente vai entender o que o Senhor tem para a sua vida. Depois teremos um momento breve de oração, de bênção, e também um pequeno coquetel que foi preparado com muito carinho pela rede de família, pastor Geraldo, pastora Cirlei e equipe, e estamos felizes aqui. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Ageu, que é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, quem trouxe a sua Bíblia, por favor, você abra comigo. Se não, apenas ouça. Vamos ter aqui também projetado esse texto bíblico de Ageu, que é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Teremos um breve compartilhar. Depois vamos ungir as alianças. Ageu capítulo 2, do versículo 10 ao 19. O texto bíblico nos diz assim, Ageu 2, de 10 a 19. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Pai, mais uma vez te pedimos, dá-nos agora a graça de tornar o complicado simples
e de fácil entendimento. Pedimos esta ajuda e daremos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. Rapidamente, queridos, nessa noite de alianças, eu gostaria de falar sobre 3 coisas que dizem respeito à renovação das nossas alianças com o nosso cônjuge e da nossa relação com Deus. 3 coisas que estejam relacionadas a essa renovação. A primeira delas é convivência, a segunda é marco e a terceira é bênção. 3 coisas que você precisa para experimentar verdadeiramente a renovação, que é essa oração que vamos fazer por você, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, que você entenda que essa renovação ela estará intimamente relacionada a 3 elementos. Amém? Convivência, marco e bênção. 3 coisas. Talvez na leitura do texto bíblico, a gente considere que isso aqui não tem nada a ver com nenhuma dessas 3 coisas. É um texto complicado, tem a ver com o Antigo Testamento, sacrifícios, uma série de coisas. Mas tudo é muito simples. E eu gostaria de trazer isso ao teu coração, para que você entenda com simplicidade o que está acontecendo aqui. O Senhor está falando, por intermédio de um profeta chamado Ageu. E ele está aqui trazendo uma pequena historinha que um sacerdote conhecia muito bem. O sacerdote estava voltado a uma prática de apresentação de sacrifícios a Deus. Então, para a apresentação desses sacrifícios, alguns elementos se faziam necessários. O pão, a carne, o trigo, uma série de elementos. E havia também uma lei de santificação e uma lei de impureza, né? E ele aqui compartilha, escuta, se num desses elementos do sacrifício, um deles é santificado, se ele tocar num outro elemento, essa santificação deste elemento necessariamente santifica o outro elemento simplesmente pelo toque? E o sacerdote respondeu, não. Então fica aqui uma coisa para você já guardar, que a santificação não é transferível. Ok? Mas aí ele vai pegar mesmo exemplo, dizendo, mas se algo está imundo, se de repente você tocou num cadáver, o que para o judeu, naquela época, tornava o corpo imundo, impuro. Se esse corpo imundo toca em alguma coisa, a imundícia do corpo transfere para o outro, e o sacerdote disse que sim. Então nós temos uma ideia aqui para você trabalhar, que a santificação não é transferível, mas a malignidade é. A santificação não se transfere, mas o mal é transferível. E é interessante que o mal é transferível até geneticamente falando. Vou dar um exemplo claro. Todo homem, quando completa 40 anos, ele chega diante do seu médico para fazer um exame de próstata. E ele chega diante do médico lá meio constrangido, que vai ter que fazer aquele exame chato que nenhum homem gosta de fazer. Mas antes de fazer o exame, a primeira coisa que o médico pergunta é o seguinte, escuta, seu pai teve câncer de próstata? Ele não quer saber de você, ele não vai tocar em você primeiro. Primeira coisa que ele vai perguntar, o seu pai teve? Temos aqui um cardiologista que sabe que quando alguém chega no seu consultório, na sua clínica, talvez com um problema de coração, alguma coisa, em algum momento da consulta vai se perguntar, mas o seu pai teve, ou alguém da sua família teve, por quê? Porque o mal é transferível. A gente entende que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão comeu do fruto que Deus havia dito, não coma, aquele mal foi transferível e num poder tão terrível que a morte passou a todos os homens, porque o mal é transferível. E é exatamente isso que o Senhor está falando com Ageu. Ageu, leva uma mensagem para o povo, para que o povo possa entender que no simples exemplo de um sacrifício que é apresentado diante de Deus, que eles tenham a percepção do quanto o mal é poderoso e de como esse mal, quando ele toca, ele transfere. E então ele olha para uma nação inteira que não vê nada, não vê a bênção de Deus em nada. Por quê? Porque o mal está no coração do marido. Porque o mal está no coração do casal. E esse mal transferível passa para os filhos.
E quando ele percebe que esse mal é transferível, por mais que ele trabalhe, mas esse mal, quando ele toca numa relação de trabalho, o mal se projeta. E aquele trabalho que, na expectativa do trabalhador, deveria render tantos frutos, deveria render tantos bens e tantas bênçãos, mas a conclusão a que ele chega é a seguinte: trabalho, 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 e parece que eu ganho dinheiro num saco furado. Parece que nunca dá para pagar as contas, parece que nunca dá para prover as necessidades, parece que onde eu toco há problema, parece que onde eu faço alguma coisa, a coisa não deslancha. Então, o Senhor está falando com o profeta que o mal é transferível, e é exatamente por conta disso que ele olha para uma nação, ele vê um contexto de uma nação que tinha tudo para prosperar, que tinha tudo para crescer, para dar certo nos negócios, na economia, na educação, nos relacionamentos familiares, tinha tudo. Por quê? Porque são bonitos, porque são inteligentes, porque são capazes, porque tem uma série de virtudes, mas parece que tem algo no reino do Espírito que estanca, que bloqueia, porque o mal é transferível. E ele está chamando então essa nação para se dobrar diante de Deus, para clamar ao Senhor. Hoje estamos aqui, queridos, para abençoar o casamento, para renovar os votos conjugais, mas para que isso possa acontecer, você precisa entender que a sua natureza, por si só, é uma natureza pecaminosa, e isso aconteceu pelo simples fato de você ter nascido do seu pai, porque seu pai, sem querer, já herdou do pai dele, que também já herdou do outro, que já herdou do outro, que já herdou do outro, e o início de tudo vem lá de Adão. A morte passou a todos os homens, o fracasso passou a todos os homens, o mal passou a todos os homens. Todos pecaram, porque hoje temos tanta dificuldade no casamento. Como eu disse no começo, pessoas bonitas, capazes, inteligentes, pessoas que têm tudo para prosperar, mas esse mal transferível se insere no contexto familiar, de tal maneira que parece uma praga. Parece um negócio que as pessoas... Gente, como é que essa outra pessoa apareceu na minha vida? Como é que estou bem com a minha esposa, estou bem com o meu marido, estou bem com os meus filhos, tenho tudo, e de repente as interferências começam a chegar, é um telefone, é um e-mail, é um perfume, é alguma coisa que passa e seduz e tal, e de repente casamentos sólidos de anos, eles começam a enfrentar dificuldades, problemas. O mal é transferível. Mas é interessante que parece que a concorrência é desleal, né? Porque enquanto o mal é transferível, o nosso desejo era que o bem também fosse transferível, né? Que aquilo no qual eu toco se torna automaticamente santo, mas não é assim. A santidade não é genética, o mal é genético, mas a santidade não é genética. Por quê? Porque a santidade depende de uma experiência, e a experiência de uma convivência. Por isso que a primeira palavra que você precisa entender é que o mal é transferível, mas o bem não é transferível. Mas então o que eu faço para colher o bem? A convivência abençoa e santifica. É por isso que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a seguinte palavra, eu quero deixar aqui com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Deixa eu ler um pouquinho antes. 1 Coríntios 7, versículo 12, que diz assim: aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Diga convivência. Diga santidade se transfere não pelo toque, nem de forma genética, mas pela convivência. O texto diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa.
e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então ele está usando uma experiência do Antigo Testamento para dizer o seguinte, que assim como algo impuro, quando toca algo bom, a impureza se transfere para algo bom, mas o mesmo não acontece com a santidade. A santidade, ao tocar no outro, não torna o outro santo. Mas no Novo Testamento diz que o marido incrédulo, que teoricamente falando seria o impuro da história, e a mulher crente seria teoricamente falando a mulher santa, ao tocar nele ela não o santifica, mas ao conviver com ele, os valores cristãos, ao conviver com ele e manifestar os valores cristãos, não santifica por uma transferência de toque, mas santifica pela convivência. Quantos estão entendendo o que estamos dizendo aqui? E eu te pergunto hoje, você está santificando o seu lar pela convivência? Se a minha convivência com a minha esposa é uma convivência agressiva, se a minha convivência é de palavras de baixo calão, se a minha convivência expressa amargura, impaciência, intolerância, falta de companheirismo, falta de aliança, falta de temor, falta de amizade, falta de amor, se a minha convivência é em pé de guerra, então eu estou sendo o impuro da história, que ao tocar está transferindo maldade. Mas se eu começo a perceber que o Espírito de Deus me santificou individualmente, porque filho de peixe não é, como se diz, filho de peixe, peixinho é, só se for o mal, mas se for o bem, o peixe tem que se transformar em peixe, o peixe tem que ter a sua própria experiência, porque a santificação, ela é pessoal, a santificação é individual. A santificação não se transfere pelo toque. O fato de eu ser crente não torna meu filho necessariamente crente porque eu toquei nele. Mas a palavra de Deus diz que se ele conviver comigo e os meus atos forem de santidade, se a minha maneira de falar, se a minha maneira de tratar as pessoas for santa, a convivência santifica. A santificação não é por transferência de toque, mas é por convivência, é por influência. Então eu quero te dizer o seguinte, que de nada vai adiantar chegar aqui, ungir as tuas alianças e dizer a partir de hoje, vocês casais são renovados, vão na bênção e tal, e você chegar em casa e continuar com posturas impuras, porque a impureza se transfere. Mas a santidade se influencia. A santidade é assimilada pela influência. Que a minha casa seja impregnada desta santidade, entendendo que essa santidade vai se manifestar pela maneira de falar, na medida em que meus filhos ouvem a minha forma de falar, na medida em que a minha esposa é tocada, ela com graça, com amor, não é a santidade que se transferirá, mas é o amor que vai santificar o coração dela. Ela será tocada em amor, será abençoada no convívio, nas palavras, na atenção, na valorização. Quero que você entenda uma coisa, que a sua esposa é o melhor bem que você tem, que seu marido é mais importante do que seu filho. Por mais que seu filho seja amado, por mais que você tenha filhos ungidos e abençoados, mas não há pessoa sobre a face da terra, não há pessoa sobre a face da terra que deva ser mais importante para mim do que a minha esposa. A minha esposa está em primeiro lugar. Os filhos passarão por um ciclo na minha casa, serão influenciados pelo nível de santidade em que eu vivo, e eles assimilarão essa santidade e levarão para os casamentos deles, mas eles se vão, e a minha esposa fica. Talvez os meus bens possam até partir, mas a esposa fica, mas o marido fica. E é a santidade na convivência que abençoa o cônjuge e que abençoa os filhos. E é por isso que nós estamos hoje aqui, queridos, para entender que a renovação
das alianças tem a ver com a primeira palavra, é convivência. E eu pergunto, do que tem sido impregnada a sua convivência no seu lar? A maneira de você falar, decidir, conduzir suas finanças, conduzir o seu comportamento, a maneira de você se vestir, a maneira de você tratar as pessoas, tratar a sua casa, a prioridade, a escala de valores, onde eles estão na sua escala de valores, onde a sua esposa está, onde seu marido está, onde seus filhos estão. Tudo isso tem a ver com o aspecto santificação, que nesse caso será passada pela influência, pela convivência, em nome de Jesus. A primeira palavra é convivência. A segunda palavra é marco. Que hoje seja um marco na sua vida. Viu, Marco? Marco Baldão. Quantos marcos nós temos hoje aqui? Tem um, só tem um Marco hoje aqui? Ou Marcos? Tem mais algum Marcos? Marco, é só você hoje mesmo. Hoje o privilégio é todo teu. Então, que hoje você experimente um marco na sua vida. Bom, voltemos para Ageu só para explicar um pouquinho o que está acontecendo. Dentro do princípio de que aquilo que você toca, se você é imundo, vamos assim dizer, desculpe a palavra forte, mas a imundície naquele contexto de você ter se deixado contaminar, você se deixou contaminar, o mal entrou pelas tuas veias espirituais, a maldade invadiu seu coração, e essa maldade se reflete na nação, em tudo que a nação faz. Os campos estão secos, os celeiros estão vazios. Esse é o retrato que Ageu consegue compartilhar, esse é o retrato que Ageu consegue ver na nação. Os campos estão queimados, não há chuva, consequentemente não há trigo nos celeiros, os armazéns estão vazios. Por quê, queridos? Porque o mal impregnado no homem se transfere para o campo, para o trabalho, para a família. É nessa hora que ele vai encontrar uma nação que tinha tudo para prosperar, mas é uma nação que está doente na família, é uma nação que está pobre, é uma nação cujos campos se tornaram queimados e secos, porque o mal se transfere. Mas aconteceu uma coisa interessante que começou a mudar a realidade dessa nação. Eles começaram a levantar o templo ao Senhor. E esse é um marco. Diga, levantar um templo ao Senhor é um marco na minha vida. Cada um aqui é chamado para ser engenheiro. Você tem que levantar uma obra agora. Você tem que sair daqui, não importa a sua profissão, mas você tem que ser engenheiro para levantar uma casa. Mas não é uma casa de tijolos, mas é uma casa de adoração, é um templo de adoração na sua casa. E não é um templo de adoração, nem é um altar feito de madeira ou distante. Você pode até ter uma mesinha ali com alguns elementos, o pão, o vinho, mas não é disso que eu estou dizendo. Você pode ter, mas você precisa ter na sua casa a consciência de que a sua casa, que na sua casa, um templo de adoração precisa ser erguido a Deus. E repito, não é um templo feito de objetos, de pau, de pedra, de mesa ou de coisa parecida. Mas que você tenha consciência no seu coração que a sua casa precisa ser um templo que se ergue ao Senhor. O que aconteceu nos dias de Ageu? Quando o profeta começou a pregar, ele estava vendo a realidade. Campos queimados, famílias doentes, uma série de coisas. Mas houve um dia em que essa nação se arrependeu do mal e começou a buscar a Deus. E no dia em que ela lançou a pedra fundamental para erigir um templo ao Senhor, nesse dia, mesmo que o povo não tivesse registrado o dia do lançamento da pedra fundamental, mas Deus registrou. Tanto é que está aqui no versículo 18, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Ele está dizendo o seguinte, que aquela nação, no dia em que ela começou a levantar um templo ao Senhor, a realidade espiritualmente mudou. No dia em que você pisou na casa de alguém para ouvir a palavra de Deus,
Por mais que hoje você nem se lembre mais que dia foi. Não sei se foi junho, não sei se foi março, mas Deus anotou na agenda celestial, desde o dia que o Antônio entrou naquela casa para se expor à palavra, desde o dia que aquela família entrou na igreja com uma intenção de restauração, de renovo, desde este dia, ele pode não ter percebido, mas eu, Senhor Deus, anotei na minha agenda, foi tal dia, tal hora, em tal lugar, desde este dia, eu comecei a abençoar, porque é um marco. Quantos aqui já viveram marcos? Talvez você não se lembre da data, do dia, da hora, mas no dia em que você se propôs a entregar o seu casamento nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, meu casamento está em pé de guerra, os meus campos estão queimados, meus celeiros estão vazios, não há semente nos celeiros, não há coisa boa que se processe no nosso relacionamento, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mas no dia em que você entrou numa casa para ouvir a voz de Deus, naquele dia, aquele dia foi um marco de mudança na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então diga para a pessoa que está do seu lado, especialmente se for sua esposa, seu marido, nós já vivemos esse marco, ou estamos vivendo este marco. Aleluia. Marco. Fica tranquilo, Marco, pode continuar aí falando com a sua esposa. É um marco. Mas, amados, por que Deus precisou trazer à memória o dia, a hora? Olha, desde este dia eu comecei a abençoar. Sabe por quê, queridos? Porque o que está acontecendo aqui é justamente o seguinte: depois que eles lançaram a pedra fundamental, alguns meses se passaram, e eles continuaram olhando para os celeiros, e os celeiros ainda estavam vazios. Depois que lançaram a pedra fundamental, passou-se um determinado tempo, e eles foram consultar o campo ainda estava queimado. Então eles começaram a ter uma impressão de que não vale a pena buscar a Deus. Por isso que Deus enviou o profeta para dizer: olha, não se iluda. Não é porque você está olhando para o campo e o campo ainda está seco, não é porque você está olhando para o celeiro e ainda não tem semente, que eu não abençoei. Não, desde aquele dia eu assumi um compromisso, porque aquele dia foi um marco no teu casamento, foi um marco na sua família e foi um marco na minha relação com vocês. Mas a pergunta: por que o celeiro ainda está vazio? Porque vocês ainda estão, essa é apenas uma questão de tempo, vocês ainda estão colhendo um pouco de 16 anos, porque foi essa a realidade do povo, 16 anos, cuja semeadura foi má. Você não espera que você lança a pedra fundamental e no dia seguinte, num passe de mágica, você abre os celeiros e está tudo lá. Não está. Porque as coisas não são mágicas. O mal que foi transferido, ele se reflete. Talvez possa se refletir por algum tempo. Talvez você possa experimentar ainda, mesmo depois de algum período em que você começou a buscar a Deus, alguns reflexos dessa maldade do passado. Não quer dizer que Deus não te ouviu e nem tenha mudado a tua sorte. Muito pelo contrário, a partir daquele dia, Ele já começou a te abençoar. Só que você precisa ainda apenas ter um pouquinho de paciência, até que essa colheita maldita possa ser automaticamente ou gradativamente, não digo automaticamente, mas gradativamente sendo substituída pelas novas sementes. Por quê, querido? Porque se você semeou 16 anos no seu casamento, só agressividade, não espera se converter num dia e no dia seguinte a sua esposa olhar para você e dizer: ah, meu querido, estou apaixonada por você, porque as coisas não são assim. Você se converteu e ela também. Mas pode ser que aquela ferida daquele dia, daquela mágoa embutida no coração, ainda esteja aí. E a hora que o casamento tem que ter paciência, porque se foram 16 anos de uma semente ruim, de um investimento ruim, tenha paciência. Você agora começou uma nova semeadura. Por isso que você precisa entender o marco que determina uma nova semeadura, que a unção das alianças hoje possa ser um marco para novas semeaduras.
Se você hoje está colhendo palavras ruins que foram proferidas de um para com o outro, agressividade verbal, física ou em todos os sentidos, talvez por algum tempo você ainda perceba o reflexo disso. Mas não quer dizer que você não tenha tido uma experiência com Deus. E não quer dizer que Deus não esteja aliançado com você. E não quer dizer que Deus não esteja comprometido com você. Saiba que desde aquele dia, Deus começou a te abençoar. E aí vem a última palavra, a bênção. A primeira qual que é mesmo? Convivência. A segunda qual é? Marco. Que hoje seja um marco na tua relação conjugal. Que hoje seja um marco na sua relação conjugal. Que a sua convivência hoje, você possa dizer, olha, desde aquele dia que eu ouvi essa palavra, eu nunca mais xinguei, nunca mais falei um palavrão em casa, eu nunca mais assisti um programa imoral na frente dos filhos, nem diante de mim mesmo, sozinho, sem ninguém, porque aquele dia foi um marco de santificação na minha vida. E eu sei que a santificação não se transfere pelo toque, mas se transfere pela convivência, pelo exemplo, pelo modelo. Marco, tem que ser um marco na sua vida. Você tem que trazer para Deus, Deus, qual foi o dia? Mostra-me, que eu possa também anotar e a partir de então começar a caminhar dentro desse novo formato que o Senhor me ensina a experimentar, a viver, para que a minha convivência seja uma convivência santificadora, pela convivência, que esse marco possa determinar um novo tempo e eu possa estar consciente da bênção. Amado, você precisa estar consciente da bênção. Às vezes nós estamos mais conscientes da maldição do que da bênção. Às vezes nós estamos mais impregnados do mal que se transfere pelo toque do que da santificação ou da bênção que é impetrada ou que é ministrada, que é distribuída, repartida pela convivência. Você precisa compartilhar coisas boas, você precisa falar sobre coisas boas, você precisa viver o contexto da bênção. Impor as mãos sobre o seu filho, que a bênção seja sobre ele. Falar coisas boas. Estar impregnado da bênção no teu coração e conviver com a bênção e influenciar pela convivência. Amém? E eu acredito que se você caminhar falando a linguagem da bênção, fale de bênção para a tua casa. Fala de coisas boas que Deus colocou no seu coração. Hoje você precisa esquecer o mal. Hoje você precisa esquecer a traição. Hoje você precisa esquecer a infidelidade. Hoje você precisa perdoar o mal de todo o seu coração. Hoje você precisa se levantar aqui dessas almofadinhas que nós temos aqui, que é o modelo de um genuflexório, né? Que é para reviver aquela hora que você se ajoelhou diante de uma autoridade espiritual para te abençoar. Você precisa se levantar deste lugar com uma mentalidade de bênção para viver uma nova vida conjugal, uma nova vida relacional com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Você precisa estar certo de que, ainda que você olhe para o celeiro e ainda veja algum reflexo do passado, mas enfatize a bênção de Deus. Saiba que aquele quadro caótico será apenas uma questão de tempo. Ele será substituído. Se você enxergar a bênção, se você falar da bênção, se você se levantar deste lugar verdadeiramente sentindo-se abençoado, então, pela fé, você vai se encher do espírito de vida e você vai levar bênção para a sua casa. Essa bênção vai ser repartida de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. E o que vai prevalecer? A bênção. Esse texto começa com maldição, mas ele termina com bênção. Desde este dia vos abençoei e vos abençoarei mais ainda, mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Querido, hoje estamos aqui para abençoar os casais, nós estaremos abençoando.
quero apenas fazer uma recomendação. Querido, você tem convivido talvez com a sua companheira, com o seu companheiro, você não é casado legalmente ainda. É muito importante que você busque o cartório e que você legalize o seu casamento. A palavra de Deus nos ensina um princípio tremendo e poderoso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes apenas queremos assim, bom, que Deus me abençoe, mas eu não vou legalizar meu casamento, porque não há necessidade. Não, é muito importante que você entenda isso, que seu casamento precisa ser legalizado pelos homens, sim. Ele precisa ter o respaldo dos homens, o reconhecimento das autoridades civis, que estão aí como autoridade sobre nossas vidas. Então é muito importante que você cumpra dê esse passo e cumpra esse processo na sua vida. Na medida em que você faz isso, você também respeita os homens do patamar em que você está, e respeita, quando você recebe a bênção de Deus, você respeita essa linha vertical. Nós precisamos estar em dia, tanto no plano horizontal, quanto no plano vertical. O vertical é a bênção de Deus sobre nós, mas o plano horizontal, ter as nossas dívidas pagas, ter os nossos compromissos honrados, ter a nossa vida naquilo que é do nosso consciente, fazer aquilo que o Senhor requer de nós, no plano horizontal e no plano vertical. E assim, queridos, ninguém terá nada que falar de nós. Não seremos feridos nem pelos homens, nem no plano espiritual. Procure ter uma casa em ordem. Procure ter uma casa em ordem, em todos os sentidos. E o Senhor, então, fará com que essa bênção seja completa na sua vida, sem faltar em coisa alguma. A isso chamamos de integridade. É a integridade vertical na nossa relação com Deus, e a nossa integridade horizontal na relação com a sociedade, com a família, com as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento, chamar aqui os queridos ministros do louvor, da adoração. Nós teremos aqui um momento especial, quando ungiremos as alianças. Eu gostaria de chamar aqui os pastores presentes a este culto, que viessem aqui à nossa direita e à nossa esquerda, para acompanhar esse momento tão importante da bênção das alianças. Vocês perceberam aqui que tem uma passarela, vocês vão desfilar agora para receber a bênção do Senhor. E em meio à adoração, ao louvor, eu quero que, antes de termos esse momento, que você feche os seus olhos, nesse momento especial, quando estaremos consagrando essas alianças ao Senhor, em nome de Jesus. Ficar bem pertinho os pastores, à direita e à esquerda. Amém. Antes de você chegar aqui, segura na mão do seu cônjuge. Comece a reviver um pouquinho os momentos que vocês já viveram esses anos. Gostaria que você hoje revivesse o momento em que você também, se você teve a oportunidade de casar numa igreja, que você hoje tenha a oportunidade de reviver um pouquinho aquele momento, a paixão daquela hora, o desejo que você tinha de entrar numa nova vida, num novo formato de vida ao lado do seu cônjuge. Que nós possamos hoje reviver essa hora com alegria, porque estamos renovando os nossos votos diante do Senhor. Quero te agradecer, Pai, por esse momento. Quero te agradecer pela minha esposa, revivendo também aquele momento tão importante, daquele dia, Pai, dia 14 de novembro de 1987, quando o Senhor esteve nos unindo, fazendo-nos, ó Deus, uma só carne, debaixo da Tua bênção, debaixo da unção do Senhor. Quero te agradecer por estes 25 anos
que estamos completando em novembro deste ano, por estes anos de convivência, pelos nossos filhos, por termos chegado aqui, Senhor, em meio a lutas, em meio a tantas coisas, mas o Senhor nos uniu, o Senhor solidificou esta relação, e eu creio que dessa mesma maneira cada um está se lembrando deste tempo. Então traga a nossa memória, Pai, traga a nossa memória, em nome de Jesus. Por um minutinho você vai se lembrar deste tempo, você vai reviver isso com o seu cônjuge, vai pedir ao Senhor que Ele traga ao teu coração os sentimentos daquele dia, o compromisso daquele dia. Quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, oh, Jesus, obrigado, Pai, aleluia, Jesus, os casais começassem a formar uma filinha aqui no corredor. Nós passaremos cada um que for chegando aqui vai se ajoelhar rapidamente, nós vamos ungir as alianças e vocês vão continuar caminhando, tá bom? Os casais podem ir formando as filas, pode pisar aqui na passarela, não tem problema. Necessidade de tirar as alianças, tá bom? A gente vai ungir as alianças na mão mesmo, tá bom? Abençoando os irmãos. Querido Pai, ungimos estas alianças em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja com este casamento, para a glória do Teu nome. Gostaria que o pastor Geraldo e a pastora Cilei ficassem com vocês, abençoando vocês. E os casais vão chegando, vão ungindo. Ungimos estas alianças em nome do Senhor Jesus, santificando este casamento e este matrimônio para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Casal pastor Mário e Maristela, abençoe o casamento de vocês. Aleluia. Querido Pai, ungimos estas alianças em nome do Senhor Jesus, para que este casamento seja renovado na Tua presença, com graça e glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, ungimos estas alianças, renovando este matrimônio na Tua presença. Que a mão do Altíssimo renove, fortaleça e abençoe este matrimônio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor querido, nós ungimos estas alianças no nome precioso de Jesus, declarando a bênção neste relacionamento conjugal, cada dia sendo renovados pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este matrimônio para a glória do Teu nome, para que Teus servos sejam renovados na Tua santa e bendita presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Renovamos, Senhor bendito, este matrimônio, santificamos este matrimônio, ó Deus, que a unção do Teu Espírito Santo venha renovar este matrimônio para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoamos em nome do Senhor Jesus, para que a Tua bênção fortaleça os laços conjugais, até que a morte os separe, em nome de Jesus. Na Tua santa e bendita presença, Pai bendito, que a convivência, que os marcos e que a bênção do Senhor seja sobre este casamento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa este matrimônio para a glória do Teu nome. Ungimos estas alianças para que na Tua presença os servos sejam abençoados, frutíferos, em nome de Jesus. Que a unção do Teu Espírito Santo renove este matrimônio para a glória do Teu nome, que eles sejam levantados hoje, um novo casal, para a glória do Teu nome. Bênção seja sobre eles hoje e sempre. Amém. Dá-me mais, Senhor, do Teu grande amor. Derrama sobre mim. Ungimos estas alianças para que na bênção do Senhor Teus servos caminhem, que eles sejam ungidos, que eles compreendam o Teu plano perfeito e levem a bênção para o matrimônio, em nome de Jesus. Sei que estás aqui. Sinto Teu fluir, quebrando as Querido cadeias. Pai, que hoje seja um marco na vida dos Teus servos, um marco de bênção, um marco, Senhor, de renovo, de restauração para a glória do Teu nome. Que Teus servos se levantem deste momento, um novo momento, uma nova unção, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja renovado na Tua presença hoje, para a glória do Teu nome, que Teus servos se levantem santificados no convívio, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Seja sobre este matrimônio, que a unção do Teu Espírito Santo seja sobre Teus servos e que eles se levantem renovados, abençoados, em nome de Jesus. Meu Pai, santifica este casamento e que este casamento seja renovado por uma convivência saudável, sadia, na Tua presença. Renova este matrimônio para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
renova este matrimônio hoje, para que hoje tudo que eles vierem a tocar experimente a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que hoje seja um marco neste relacionamento conjugal, em nome de Jesus. Renovado, ungido, abençoado, para a glória do teu nome, que eles se levantem aqui, um novo casal na tua presença. Em nome de Jesus. Meu Pai, ungimos estas alianças em nome de Jesus, para que nunca falte sobre eles o óleo, a bênção e a unção de vida, de alegria, de renovo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que este matrimônio seja renovado na tua santa e bendita presença. A unção do teu Espírito permita que esse casamento seja levantado de forma abençoada hoje, em nome de Jesus. Pai querido, hoje que este matrimônio seja renovado na tua presença, que esta unção seja transferida sobre os teus servos, que o bálsamo do teu Espírito faça com que este casamento se levante, renovado na tua presença, em nome de Jesus. Só Deus, que a unção do teu Espírito Santo, de alegria, de renovo, seja sobre os teus servos. A unção do teu Espírito Santo se manifeste para que esse matrimônio se levante renovado hoje, em nome de Jesus. Senhor bendito, hoje renovamos este matrimônio na tua presença, para que este casal experimente o melhor da convivência na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Renova este matrimônio hoje na tua presença, te pedimos, para que eles sejam cheios do teu Espírito, da tua alegria, e a partir de hoje vejam a bênção do Senhor em tudo que vierem a fazer, em nome do Senhor Jesus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Querido Pai, eu quero te agradecer pela vida deste casal, e eu declaro em nome de Jesus que eles se levantarão renovados, abençoados e ungidos para um novo tempo de convivência na tua presença, e um na presença do outro, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te agradecer e declarar a tua bênção neste relacionamento conjugal, em nome do Senhor Jesus, para que a unção do teu Espírito se manifeste e forme uma nova identidade neste casamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. necessita ser
que este matrimônio seja renovado na tua presença, que nunca falte o óleo, a unção, e que essa convivência seja cada vez mais santificadora e abençoadora, em nome de Jesus. Abençoa este matrimônio, para que este casamento possa refletir a tua glória e a tua imagem, que eles sejam renovados na alegria, na amizade, na fidelidade e na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Pai querido, toma a vida do Nelson, da Patrícia, diante do teu trono da graça. E eu peço essa unção, renove este matrimônio para a glória do teu nome. Que não falte o óleo sobre este matrimônio, em nome do Senhor Jesus. Em nome Porque do Senhor Jesus. tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de Querido mim Pai, hoje renova, Senhor, este matrimônio na tua santa e bendita presença. Que haja restauração, que haja alegria, que haja renovo, e que eles se levantem aqui como um novo casal na tua santa e bendita presença, em nome de Jesus. coração necessita mais de ti. Querido Pai, hoje renova este casamento para que eles se levantem aqui como uma nova marca da tua presença, e que essa convivência seja cada vez mais abençoadora para renovo e transformação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Pastor, vai orar por vocês, tá? Querido Pai, hoje estabelece um marco na vida deste casal, deste relacionamento. Que hoje a tua bênção vigore nos celeiros, em tudo que se fizer. Pai, santifica por tua presença e abençoa, em nome de Jesus. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te pedimos agora, Pai, para que a tua bênção seja neste matrimônio, que o Senhor venha santificar, trazer renovo, trazer da tua bênção e um novo começo, Pai, um novo começo na tua presença. Que eles se levantem daqui hoje, ungidos e renovados por ti, em nome de Jesus. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Renova esse matrimônio na tua presença, Pai. Anos se passaram, mas eles estão um ao lado do outro, e eu te peço, renova-os, abençoa-os, para que ao se levantarem daqui, se levantem como um novo casal na tua presença, em nome de Jesus. Ó Rei Jesus, exaltamos o seu nome, nos rendemos aos teus pés.
agradecer pela fidelidade, pela lealdade e pela tua presença neste matrimônio. Que hoje eles se levantem daqui renovados no vigor, na força, no amor, na compaixão e na bênção, em nome do Senhor Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos Hoje, em nome do Senhor Jesus, todo renova este matrimônio para a glória do teu santo e bendito nome, para que este casal se levante hoje com um novo matrimônio, abençoados e supridos, em nome de Jesus. Amém. a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno. Eu quero te agradecer porque hoje tu renovas a aliança deste casal para que eles se levantem abençoados, supridos, que hoje recebam de uma nova porção e que eles sintam isto se refletindo no matrimônio, em nome de Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Querido Pai, abençoamos este matrimônio Ao Rei em nome do Senhor Jesus, para que este casamento possa prosperar mais e mais e que cada dia eles vejam o fruto desse relacionamento na tua presença. Abençoa os teus servos em nome de Jesus. Amém. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. Querido Pai, A ti, abençoa este matrimônio, Jesus, abençoa este casamento, para que eles continuem se levantando a cada dia, renovados, abençoados, supridos e curados em todas as áreas, em nome de Jesus. consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos Querido Pai, abençoa este matrimônio e que ao se levantarem daqui, eles se levantem renovados, ungidos, fortalecidos, renovados, um na presença do outro e ambos na tua presença, em nome de aos Jesus. teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Querido Pai, deixa eu ver as alianças. E, querido Pai, eu quero te agradecer, porque hoje é uma noite de renovo. Nós abençoamos, ungindo estas alianças, declarando um novo tempo de renovo, de força, de amor, de companheirismo e de bênção da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, ó Pai querido, pelos anos de convivência que teus servos já têm experimentado e que hoje seja um marco para um renovo santo, um renovo ungido, um renovo de maneira que eles possam se levantar, um mais ligado e conectado ao outro, no amor do Senhor, em nome de Jesus. Coração traz o sentimento maior que a paz. Querido Pai, eu quero te agradecer e abençoar este casamento para que eles sejam renovados na presença do Senhor. Deixa eu ver a aliança sua, para que eles sejam renovados na tua presença hoje
que ao se levantarem deste lugar, percebam do teu toque, percebam da tua presença e sejam supridos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os casais ficassem de pé e nessa hora você vai renovar o seu voto com a sua esposa com você, mas isto vai ser voluntário daquilo que está no seu coração, renovando a sua promessa, o seu compromisso de fidelidade, de honra, de respeito, de companheirismo, até que a morte os separe. Você vai renovar, falar do seu coração, o marido fala para a esposa primeiro, e depois a esposa fala para o marido, bem do coração, bem à vontade, e o Senhor vai ouvir esse voto que um faz na presença do outro, em nome de Jesus. Servos permanecem fiéis, leais um ao outro, e que eles se levantem neste tempo de bênção, renovados e fortalecidos para novos ciclos de convivência, de amizade, de companheirismo e
e de uma santificação pela convivência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo renove este matrimônio para a glória do Teu nome. Que a unção do Teu Espírito permita que Teus servos comecem um novo ciclo de companheirismo, de fidelidade, de amor, em nome de Jesus. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Vamos estender as nossas mãos, abençoando o nosso casal de pastores. Quando eles recebem a bênção, né? Esse é o ano dos 25 anos de casamento deles, né? Senhor, nós abençoamos a vida dos teus servos, renovando, ó Deus, e ungindo a sua aliança nesse novo tempo, nesse novo ciclo, ó Deus, que acontece na vida dos teus servos. Nós declaramos, ó Deus, que a paz do Senhor vai com eles por onde eles caminharem, a prosperidade do Senhor, na mesma unção de José, tudo onde eles colocarem as suas mãos, haverá prosperidade, ó Deus, e também, ó Deus, onde eles colocarem os pés deles, haverá conquista, Pai, em todos os níveis, em todos os momentos. Nós os abençoamos com paz do Senhor, com a unção do Senhor, o poder manifesto do Senhor nas suas vidas e o ministério deles, ó Deus, sendo cada vez mais frutífero para a glória do Teu nome, Senhor. Nós os abençoamos, declarando a unção e a graça do Senhor sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Só você Amados, obrigado pela presença de todos, obrigado por cada família aqui representada, amém? Que vocês realmente, a partir de hoje, vocês sintam no coração esse desejo de estar experimentando um tempo novo na vida de vocês, que nunca falte o amor, a alegria transbordante nos corações, amém? Obrigado porque vocês atenderam ao chamado de Deus. Realmente Deus é que falou no coração de vocês para vocês estarem aqui nessa noite. E Ele quer a cada dia consolidar, transbordar da presença dEle no coração de vocês. Amém? E eu gostaria de dizer que nós teremos um coquetel, tá certo? Vocês podem se dirigir para aquela parte do fundo, onde nós teremos um pequeno coquetel e nós teremos um bolo, porque renovação de aliança sempre precisa de um bolo, né? Que é uma data comemorativa. Então, que nós possamos experimentar desse relacionamento, da alegria do Senhor, que o Senhor vai nos proporcionar ainda esta noite, em nome de Jesus. Amém.